Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel, como em toda sexta-feira, estamos aqui com Daniela Creche. Tudo bem, Dani? Tudo ótimo com você, tudo bem? Por aqui tá tudo bem e, como em toda sexta-feira, para comentar aí alguns assuntos que aconteceram essa semana em Israel. Já queria te pedir aqui de antemão para deixar o seu like aqui nesse vídeo e comentar também, que é muito importante para a divulgação e para a propagação desse conteúdo. E aí, a primeira situação aqui que a gente vai tratar nesse programa de hoje é uma situação muito delicada aí, né, de intolerância religiosa, podemos dizer assim, que são cristãos que estão em Israel, né, visitando, peregrinando, que sofreram alguns ataques por parte de alguns judeus ultra-ortodoxos, inclusive receberam cuspes, né? Teve um posicionamento, se eu não me engano, do Ben-Gvir, que falou que é um ato normal, de cuspir em cristãos, enfim. Foram as cenas que rodaram o mundo inteiro e que marcaram essa semana em Israel, né, Dani? Cenas lamentáveis de intolerância religiosa, né? Lamentáveis, sabe, João? Porque a verdade é que a gente há anos fala, né, que Israel, o país mais uma democracia do Oriente Médio, o país mais tolerante, que você tem liberdade religiosa em Israel e você pode fazer o que você quiser, ninguém vai te não sei o quê. E isso é verdade, mas até um certo ponto, né? Porque a gente está começando a ver que certas práticas que, na verdade, já eram conhecidas na cidade velha de Jerusalém, o lugar onde vão, principalmente os peregrinos cristãos, né, para visitar lá, enfim, fazer a Via Crucis, né? Tem lá a Igreja do Santo Sepulcro, né? E a gente ficou sabendo essa semana que coisas que acontecem, que a gente achou que era novidade, na verdade já acontecem há algum tempo e agora, na verdade, estão aumentando. Tá? E o que aconteceu agora é que que as pessoas filmaram, entendeu? Então, as imagens é que trazem à tona uma coisa que, ao que parece, já acontece há algum tempo, que são, né, a gente viu essas imagens, você pode colocar aí, eu acho que tem um vídeo que circulou o mundo, que é de cuspes, né? Vamos ver. Você vê aí cristãos carregando a cruz e aí tem crianças cuspindo neles. Pais, homem, gente mais velha e crianças cuspindo. Eles nem entendem muito bem o que está acontecendo. Eu acho que eles nem entenderam o que tinha realmente acontecido. Mas isso pega muito mal para Israel. Isso é terrível para a imagem de Israel no mundo. Israel que quer ter um grande número de turistas, e que para ter um grande número de turistas, você tem que ter turistas peregrinos cristãos, porque quem que vem para Israel, né? Qual é o que chama Israel em termos de turismo no mundo? É o turismo cristão. Não adianta você dizer que Israel é lindo, é muito lindo. Vamos lá no Negev, vamos para Eilat. Tudo bem, tem gente que é para Eilat. Mas quem vem para Israel fazer turismo? Em geral, peregrinos. Esse é um grande, né, massa de pessoas que vêm, são peregrinos cristãos que vão na Cidade Velha, vão na Galileia, vão nos lugares sagrados, né, cristãos ou conhecidos do Velho Testamento, do Novo Testamento, etc. e tal. Se a gente pensar, quiser que só venha judeu para cá fazer turismo, o turismo vai falir, né? Porque só tem 15 milhões de judeus no mundo, sendo que um terço está aqui em Israel, então, quer dizer, só 10 milhões de pessoas vão poder fazer turismo a vida inteira aqui em Israel. Não existe isso, entendeu? Você tem que ter, para você ter o turismo, que é uma questão muito importante da economia do país, né? E da imagem do país como um país democrata e aberto, você tem que ter essa liberdade e os turistas sejam tratados bem, sabe? E aí você vê imagens como essa, são chocantes em todos os sentidos, né? Para a imagem de Israel enquanto lugar de peregrinação, para a imagem de Israel como um país tolerante, sabe? Que já está esse ano, né? Israel já está sendo atacada e com um certo motivo, né? Pela reforma judicial, etc. E aí, de repente, você vê essa coisa dos cristãos sendo cuspidos em Jerusalém. Não, eles não são atacados no sentido de que vem alguém e bate neles, tá? Mas tem esses ataques, essa coisa. Imagina você ir para Paris e aí vem um parisiense e vai cospe no teu pé, entendeu? Não cospe Muito na tua cara, humilhante, mas né, cospe no Dani? teu pé. Hã? É uma humilhação muito grande o Humilhação. cuspe, né? Você vai falar nunca mais vou,
entendeu? Ele vai ficar falando mal de francês, entendeu? Então é a mesma coisa que vai acontecer aqui, sabe? As pessoas falando, poxa, cheguei em Jerusalém para fazer peregrinação, disseram que aqui tem liberdade de religião, de culto, e eu fui cuspido por um ultra-ortodoxo, que a maioria das pessoas também não entende muito bem o que é essa coisa aí desses caras vestidos dessa maneira, entendeu? Quer dizer, então, realmente, é terrível isso. E aí, isso causou muita indignação, e, obviamente, a maior parte das pessoas, 98% das pessoas em Israel, condenaram, falando que é absurdo, não pode acontecer isso, bababá. Realmente chocou, entendeu? O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, falou que não pode fazer isso, é absurdo, é ruim para a imagem de Israel, nós somos um país tolerante, bababá, né? E até gente da direita, religiosos, falaram contra. E o próprio Itamar Ben-Gvir, que é esse cara que a gente fala bastante, que é o ministro de Segurança Interna, ele falou do tipo, não sei se eu guardei aqui, ele falou, não, eu sou contra, não pode fazer isso é ruim e tal. Mas o que ele falou é que não é crime, entendeu? É só uma coisa de educação, né? Tem que educar as pessoas para elas não cuspirem, não é crime. Só que antes de ser ministro, ele já tinha falado sobre isso muitas vezes antes, ou algumas vezes, e ele tinha dito que é um costume antigo judaico. Ele falou que era um costume judaico, eu não conheço esse costume de cuspir nos outros, né? Eu não conheço esse costume. E o canal 12 de televisão entrevistou alguns ultra-ortodoxos lá, perguntando o que é isso, o que vocês estão fazendo. E aí alguns falaram, eu acho que tem que cuspir mesmo. Disseram para mim, gente, jovens, disseram para mim que tem que cuspir em todas as cruzes, em todas as igrejas cristãs, pelo que eles fizeram conosco no passado. E teve até um que falou uma coisa que eu achei incrível. O menino falou, tá escrito na Torá que as crianças pagam pelos pecados dos pais. Quer dizer, o fato de que houve Inquisição há 200 anos atrás e que teve não sei o quê, que, obviamente, os judeus foram... A gente não tem como... Né? Óbvio, os judeus foram perseguidos, alvos de teorias conspiratórias, de libelos de sangue, Inquisição, perseguições, pogroms, holocaustos, não tem dúvida disso. Entendeu? Não tem dúvida disso. Agora, você vai dizer, você vai cuspir na cara de um cara que está aqui, de uma criança ou de um peregrino que está na Cidade Velha, e vai dizer que porque ele está pagando... Essa pessoa tem que pagar pelos crimes dos pais dela, entendeu? Quer dizer, na verdade, é você falar, você cometeu o mesmo, não o mesmo crime, eu estou falando aqui, ninguém está cometendo aqui pogrom, entendeu? Mas você justificar uma espécie de imitação do que eles fizeram em nível menor, entendeu? Quer dizer, então aí você pode cuspir nos outros, né? Quer dizer, é um absurdo e você vê crianças fazendo isso, então isso denota que existe uma educação para isso entre certos grupos, tá? Não Elas não são estão todos. aprendendo sozinhas, né? Oi? Elas não estão aprendendo sozinhas. Tem um. Não, elas não nasceram com o instinto de que vou cuspir no pé de cristão, entendeu? Alguém disse isso para elas. E isso está refletido nessas entrevistas que o Canal 12 fez. Né? E isso surgiu muito essa semana, porque foi a semana de Sukkot, né? O feriado dos tabernáculos, da festa dos tabernáculos, que termina hoje, a gente está falando sexta-feira, dia 6 de outubro, é o penúltimo dia, né, de Sukkot. E durante a semana teve muitas rezas, né, no Muro das Lamentações, muitos judeus indo para lá. Teve a reza do Birkat Kohanim, né, na frente do Muro das Lamentações, a bênção sacerdotal, que tem em vários momentos, em várias datas importantes. Então, tinha muita gente na Cidade Velha. Muita gente meio que, né, a gente viu no vídeo, né, todo mundo meio assim e tal, porque tem as ruelinhas, tem umas ruelas, né, Sukkot, ele também é considerado um momento importante para alguns cristãos, né, para muitos cristãos, é a festa dos tabernáculos, né, quer dizer, então você tem aí, não sei se tem alguma festa cristã específica durante Sukkot, posso estar falando besteira, mas enfim, estava cheio de gente lá, na Cidade Velha, e aí você vê essas imagens que chocam e vão para o mundo todo. Né? Isso aí é horrível para a imagem de Israel, como eu falei. E agora,
tem que ver como é que vai fazer isso. Esqueci de dizer duas coisas. A primeira, numa dessas dessas marchas, né, de religiosos para ir ao Muro das Lamentações, para rezar, para orar durante o Sukkot, 5 pessoas que estavam participando de uma dessas marchas foram presas porque foram identificadas pelas câmeras como estando cuspindo, tá? Inclusive crianças. 5 foram detidos, né? E eles, parece que são todos, ou parte deles, alunos de um rabino chamado Rabino Natan Rothman, que é irmão do parlamentar Simcha Rothman, que é o cara que é um dos mais ativos e fanáticos a favor da reforma judicial, da revolução judicial aqui. Tá? Quer dizer, de enfraquecer a Suprema Corte, enfraquecer a democracia. E aí entrevistaram ele, falaram, vem cá, seu irmão está ensinando isso para as pessoas, tá, não sei o quê. Ele ficou furioso, que absurdo, tinha 1.000 pessoas lá caminhando e vocês só pegam essas. E quando um muçulmano faz cara feia com um judeu e ataca um judeu, eu também fui cuspido já, não sei o quê. Quer dizer, na verdade, aí vem aquela justificativa de que os outros também fazem comigo, então vocês, a imprensa e a oposição, os esquerdistas, não fazem nada contra os que fazem contra a gente também. Como se fosse alguma coisa que justificasse o fato de judeus ultra-ortodoxos, crianças cuspindo no pé de peregrinos cristãos. Tá? Então, quer dizer, é um assunto que está sendo levado a sério pela Prefeitura de Jerusalém, que sabe que se perder a visitação de peregrinos cristãos, perde também maior parte do PIB. Né? Jerusalém vive hoje em dia, não sei se basicamente ou praticamente, mas muito do dinheiro que entra em Jerusalém, das pessoas que moram lá, é voltado para a questão do turismo. Você não pode fazer isso. Netanyahu, né, Dani, sempre se orgulhou muito assim nos discursos fora de Israel, de Israel ser o único país no Oriente Médio que um cristão pode professar a sua fé de maneira segura. Já vi algumas vezes ele discursando, né, principalmente nos Estados Unidos, para a comunidade cristã desses países, exaltando essa característica de Israel em comparação aos vizinhos ali, né? Sim, sim. Eu acho que assim, o Ben-Gvir tem razão nessa questão de que tem que ser uma coisa de educação. Tem que educar as pessoas para que não pode fazer isso. As crianças têm que saber que não pode fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, paralelamente a isso, você tem que fazer o que a polícia fez de deter pessoas que foram identificadas fazendo isso. Entendeu? É um crime. Pode ser que não seja um crime de prisão perpétua, mas é uma detenção, é uma multa, é alguma coisa, entendeu? Que a pessoa que está fazendo tem que pagar por isso também. Quer dizer, você primeiro ensina, ou paralelamente você ensina, mas você também pune quem faz uma coisa e tem que arcar com as consequências. Né? É isso, né? A gente segue acompanhando aqui e esperamos que cenas como essa aí não se repitam, e que qualquer religião, qualquer fé aí tenha o seu direito garantido, né? E entrando num segundo assunto aqui do programa, aconteceu, né, essa semana que o Ben-Gvir, do Partido Unidade Nacional lá de Israel, que é partido de oposição, foi aos Estados Unidos, foi a Washington, né, capital do país, e ele se reuniu com o Jake Sullivan, que é o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca. Só que parece, né, Dani, que essa viagem foi meio por debaixo dos panos, digamos assim, que foi meio nas escondidas, e tem uma possibilidade aí de uma mudança política em Israel, né? O Benny Gantz, você falou Benny, não sei, você falou Benny O Gantz. Benny Gantz, Benny perdão, Gantz. eu estava com o Benny Gantz. Benny Gantz. Benny O Gantz. Benny Gantz, né, que é o líder do Partido Campo Nacional, né, que já foi do Azul e Branco, enfim, a gente sabe que ele, na verdade, hoje é o líder do partido, do maior partido de Israel, na verdade, assim, não no parlamento, mas em pesquisa de opinião, ele está superando o Likud, está superando o Netanyahu, quer dizer, ele está sendo visto como, na verdade, uma real alternativa ao Netanyahu, tá? Ele é um cara de centro, tá? Eu não diria nem centro-esquerda, eu acho que o partido dele é de centro mesmo, acho que o Yair Lapid, do A Futura, é mais centro-esquerda, eu acho que o Benny Gantz é mais centro mesmo, e ele, justamente por ser centro, ele é visto muitas vezes como aquela pessoa que talvez possa consertar o governo Netanyahu nesse momento que está
totalmente de direita e com direitistas extremos, né? Fanáticos de direita, como é o Ben-Gvir, como é o Bezalel Smotrich e tudo. Né? Quer dizer, seria, na verdade, uma pessoa que poderia entrar para moderar o governo, que continua sendo mais de direita, né? O Likud e tal, e tudo mais centrado, e não mais para a parte radical. Isso já foi aventado a ele, está sendo aventado, está sendo oferecido a ele desde o começo das manifestações contra a reforma judicial, né? E desde que o Netanyahu decidiu, talvez, na cabeça dele, que essa reforma não vai ser toda colocada em prática, só algumas partes. Então, ele precisa moderar o governo dele justamente para, enfim, novamente voltar aos braços do povo, né? Porque ele, hoje em dia está sendo criticado pela maior parte do país em vários aspectos e está perdendo muito do seu legado internacional também como líder internacional. Né? Então, o que acontece é que está sendo aventado a ele, ao Benny Gantz há muito tempo, de entrar no governo do Netanyahu. Não é segredo que o próprio Netanyahu sugeriu isso a ele. O problema é que o Netanyahu já fez isso com ele em 2021 ou 2020, quando teve o começo da crise do coronavírus, né, da Covid. O Netanyahu também estava com um governo assim meio não sei o quê, e aí ele estava no meio daquelas eleições, muitas eleições ao mesmo tempo, e ele ofereceu para o Benny Gantz um governo de união nacional para lidar com a pandemia, né? E, enfim, representar a maior parte do povo, e que o Netanyahu seria primeiro-ministro por 2 anos e o Benny Gantz seria primeiro-ministro pelos outros 2 anos. Mas era óbvio que todo mundo sabia que ele não ia deixar o Benny Gantz ser primeiro-ministro, que os 2 primeiros anos, nem durou 1 ano o governo, mas que ele nunca deixaria chegar ao ponto do Benny Gantz ser primeiro-ministro também. Ele não puxou o tapete do Benny Gantz várias vezes durante essa união entre ele e o Benny Gantz. Então, essa é a questão. O Benny Gantz seria visto agora como otário se entrasse nesse governo com o Netanyahu, depois do que ele foi humilhado em 2020, quando ele se uniu ao Netanyahu. Então, ele está tendo que lidar com esse obstáculo de imagem dele para aceitar entrar nesse governo e, na verdade, tirar o Ben-Gvir e o Bezalel Smotrich do governo, que acho que muita gente até gostaria disso, mas, ao mesmo tempo, a imagem dele talvez ficasse muito danificada, como, olha, você cometeu um erro, tudo bem, né? Você cometer 2 vezes o mesmo erro já é otário. Né? Mas os americanos estão meio que pressionando o Benny Gantz a aceitar, de alguma forma, essa entrada no governo para retirar os mais radicais, não só porque o Biden está preocupado e realmente pensa na democracia israelense, mas como existe uma outra coisa que está acontecendo agora, que é a negociação com a Arábia Saudita. Tá? Essa negociação de paz entre Israel e a Arábia Saudita, com os Estados Unidos como mediador, é muito importante para o Biden, politicamente também, para as eleições do ano que vem dos Estados Unidos e tudo. Então, o Biden quer muito que esse governo do Netanyahu não seja mais radical, que a democracia, digamos, seja salva, e que esse acordo também possa sair do papel. E a gente sabe que alguns pontos desse acordo com a Arábia Saudita não seriam aceitos pelo Ben-Gvir e o Smotrich, não seriam aceitos pelos radicais do governo Netanyahu, principalmente no que tange aos palestinos. Nenhum tipo de boa vontade, gesto de boa vontade que Israel fizesse com os palestinos seria aceito pelo Ben-Gvir ou Smotrich, ou até os ultra-ortodoxos, ou até gente do próprio partido, do próprio Likud, como transferência de algumas terras, de alguns territórios para a autoridade palestina, como aumento de vinda de trabalhadores palestinos para Israel, como talvez, sei lá, mais incentivos econômicos. Acho que incentivos econômicos não é o problema. Eu acho que eles não aceitariam principalmente o congelamento de construção em assentamentos, que é uma das coisas que seria talvez uma cláusula que a Arábia Saudita pedisse a Israel para aceitar fazer o acordo de paz. Quer dizer, então é muito importante que o Gantz, para os americanos, o Gantz é a chave. Se o Gantz entrar no governo e esses radicais saírem, é possível que exista esse acordo de paz que tenha algum tipo de benefício para os palestinos e que possa ser aceito e apoiado, né, e aprovado no Knesset, né, no Parlamento de Israel.
Então, por isso, o Benny Gantz foi quarta-feira, uns 2 dias atrás, apareceu lá na Casa Branca, meio de surpresa, conversando com o Jake Sullivan, com o secretário de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, e, enfim, tendo muitas conversas. Ele mesmo admitiu, num post que ele fez no X, lá no ex-Twitter, que ele, na reunião com o Sullivan, conversou sobre interesses vitais de segurança do Estado de Israel, integração de Israel na região. O que é a integração de Israel na região? É acordo com a Arábia Saudita, entendeu? Então, vamos ficar na espera para ver se o Benny Gantz vai aceitar essa entrada no governo para tirar os radicais do governo americano, do governo israelense. Certamente o Netanyahu aceitaria. O problema é a imagem do Gantz. Como ficaria a imagem do Gantz? Ele perderia força. Se ele perder força, então nem adianta, né? Quer dizer, ele tem que entrar com força e no governo. Então, ele, de alguma forma, vai ter que tirar algum coelho na cartola para não perder o apoio dele na sua base, se ele se unir ao Netanyahu pela segunda vez. E nessa matéria aqui do Israel de Fato, né, traz também que relembra, na verdade, que no mês passado o Naftali Bennett e o Yair Lapid também fizeram uma visita à Casa Branca e que, assim como essa do Benny Gantz, não se tornaram públicas, né? Mas é isso que você falou aí, se vai ter um acordo, parte da oposição ou não, depende de muitos fatores e é isso, pode manchar, acabar sendo bom para o Netanyahu, mas pode manchar a imagem do outro lado, né? E É por humilhante para o isso, Netanyahu, na verdade, isso, porque o Netanyahu não foi na Casa Branca. A gente lembra que o único encontro que ele teve com o Biden foi na Assembleia Geral da ONU, lá no hotel, lá durante agora em setembro. Não foi convidado para a Casa Branca e muita gente foi na Casa Branca antes do Netanyahu, né, que é uma humilhação. Então, o Herzog, né, o presidente, foi recebido de braços abertos na Casa Branca, agora o Benny Gantz, quer dizer, Naftali Bennett, eu não sei muito bem, e aí Lapid, nesse momento ele é um fator político importante. O Bennett meio que está fora da política nesse momento, não sei até que ponto que isso é politicamente relevante, mas realmente é uma humilhação para o Netanyahu que ele não tenha sido convidado até agora para a Casa Branca. a gente segue acompanhando aqui, né, e ver que vai se desdobrar de toda essa situação aí. Vamos aguardando aqui e acompanhando. E aí, entrando no último assunto, né, Dani? Na semana passada, a gente comentou no programa sobre a situação que aconteceu na Praça de Zengoff, né, em Yom Kippur, uma confusão que teve lá. E essa semana aconteceu novamente, né, um princípio de tumulto. E aí eu vou colocar o vídeo aqui, né, da praça lá, e aí você explica o que Põe o aconteceu. vídeo, depois eu explico o que aconteceu nesse vídeo. O que é esse vídeo que a gente está vendo? É uma pessoa. Põe do começo de novo. É uma pessoa que está dando um empurrão num rabino, né? Quer dizer, esse cara especificamente é um rabino, é uma pessoa que passou a dar um empurrão. Então, agora eu vou explicar o contexto disso aqui. A gente falou muito da questão do problema que aconteceu durante o Yom Kippur em Tel Aviv. Muito polêmico esse assunto, sobre o fato de que tem uma ONG chamada Cabeça Judaica Rosh Yehudi, que resolveu fazer uma reza, que já faz alguns anos, inclusive, em Tel Aviv, mas antes era por causa do Covid, né? Então todo mundo ia para fora e tal. Então ainda existe essa reza aqui na Praça Dizengoff, Coração de Israel, em que durante o Yom Kippur. E eles prometeram, na verdade, foram obrigados, foram ordenados pela Prefeitura de Tel Aviv, a não colocar nenhum tipo de divisória entre as pessoas que estavam orando lá, para dividir entre homens e mulheres. E Yom Kippur, o que aconteceu foi que houve uma divisória, talvez não um muro, mas houve uma divisória que eles chamaram de não física, porque era só umas bandeiras, não sei, bandeiras de Israel, não sei o quê, mas que, na verdade, dividiram entre homens e mulheres. Então, o fato de que não tinha uma divisória física, né, que chegando até o chão, tal e tudo, não quer dizer que não houve uma divisão. Então, houve essa confusão durante o Yom Kippur por causa dessa divisão. Tel Aviv tem uma visão, né, que é o seguinte: você tem liberdade de culto nas sinagogas, privadamente, obviamente, nas sinagogas você pode fazer divisão de gênero, quanto você quiser, a sua sinagoga é privada.
mas em espaços públicos não pode fazer divisão por gênero. Então, você pode fazer uma reza pública, mas sem divisão entre homens e mulheres. Essa é a posição da prefeitura, e essa ONG, na hora H, lá em Yom Kippur, aproveitou e fez a divisão assim mesmo. Tá? E aí foi a confusão. E aí todo mundo ficou muito nervoso com isso, porque muitos seculares de Tel Aviv começaram a atrapalhar a reza, a brigar, a xingar. Inclusive, teve uma pesquisa do Maariv, do jornal Maariv, dizendo que 80% dos judeus israelenses foram contra esse fato de que muitas pessoas atrapalharam a reza do Yom Kippur, mesmo com o fato de que houve segregação. Inclusive, 50% dos seculares foram contra isso também. Disseram que não pode atrapalhar uma reza, uma oração por causa disso, por mais que tivesse errado. Tá? Então, essa foi essa é a visão que as pessoas têm. E aí, o que aconteceu? A prefeitura, depois do que aconteceu em Yom Kippur, falou, olha, novamente, vamos colocar claro aqui, pode rezar, mas sem a separação, ok? Aí, novamente, aconteceu essa reza, agora em Sukkot, acho que foi ontem, quinta-feira, dia 5, uma reza de Sukkot, e essa reza não foi dessa ONG, foram outras pessoas, né, que fizeram a reza, e novamente houve uma tentativa de fazer uma segregação, uma divisão entre homens e mulheres. A polícia foi chamada e tirou essa, sei lá, que foi que colocaram no meio, algum pano, alguma coisa, alguém segurando alguma coisa que não podia. A polícia foi chamada. Como é Yom Kippur, a polícia funciona, não é que nem Yom Kippur que nada funciona. Então, a polícia foi chamada. E aí, enquanto tudo isso acontecia, alguns moradores ou seculares que estavam circulando por lá novamente atacaram verbalmente as pessoas que estavam fazendo a tal da reza segregada na Praça de Dizengoff, o que é muito triste, né? Independente do que você pensa ou não sobre isso, é muito triste. E o rabino que estava fazendo, que estava, digamos, presidindo essa reza, não é o mesmo essa ONG que levou muita gente a ficar indignada, porque essa ONG realmente é uma ONG que tem um histórico antissecular muito forte. Mas, nesse caso, era um rabino chamado Leo Di, que ele, na verdade, ele é britânico e ele fez aliar para Israel, ele mora numa colônia, ele é religioso, muito, muito religioso, não é ultra-ortodoxo, ele é um religioso nacionalista, tá? Ele mora em colônia, mas o fato é que ele, em Pessah, quer dizer, alguns meses atrás, uns 6 meses atrás, a família dele estava fazendo um passeio pela Cisjordânia e a mulher dele, 2 filhas foram assassinadas, há 6 meses atrás. Quer dizer, então ele realmente sofreu um atentado terrorista terrível, terrível, e o povo inteiro, o Israel inteiro chorou com ele, tá? Então, o fato de que ele estava lá, muita gente falou, cara, a gente não pode brigar com o rabino Leodi, entendeu? Que é vítima de terrorismo. Mas, por outro lado, não é o fato de que ele seja vítima de terrorismo que vai fazer ele estar certo. Quer dizer, então tem um dilema aí. Quer dizer, aqui em Israel, famílias vítimas de terrorismo são quase sagradas, digamos assim, né? Quer dizer, o coração fica, né? Você fica. Mas, por outro lado, não quer dizer que essa pessoa, de repente, vire correta em tudo que ela pensa e faz. Né? Então, o que a gente viu nesse vídeo foi uma pessoa, no meio da reza, dando um empurrão no rabino Leodi, entendeu? Que, para muita gente, foi irresponsável. Quer dizer, como é que é? Não está respeitando o cara que está rezando, que é um rabino e que foi vítima de terrorismo. A família dele foi vítima de terrorismo. 2 meninas deles morreram. Uma menina de 15, outra de 18, e a mulher dele, assassinadas em ataque terrorista há pouco tempo atrás. Quer dizer, então, chocou a maior parte das pessoas no país. Esse vídeo também de um secular dando um empurrão no rabino. Né? Então, o que eu ouvi dizer agora, pelo que eu li na imprensa hoje, essa sexta-feira, é que a prefeitura de Tel Aviv entrou de novo em acordo, digamos acordo, sentou por um consenso, procurou um consenso com essa ONG Rosh Yehudi, né, Cabeça Judaica, para fazer as rezas finais de Sukkot
sim, na Praça Dizengoff, não ter esse problema de novo, mas novamente pedindo, por favor, pedindo por favor, falando, não pode ter segregação. Pode, vocês podem, essa própria ONG pode fazer a reza de Sukkot, mas não pode ter segregação. A pergunta é, eles vão cumprir as ordens? Eles vão cumprir esse consenso que eles mesmos concordaram? Aliás, eles tinham concordado antes de Yom Kippur também, tá? Mas eles se aproveitaram do fato de que Yom Kippur ninguém anda de carro, não pode andar de carro, não tem tal, não sei o quê, para fazer a segregação assim mesmo. Agora eles vão estar, agora a polícia e todo mundo, porque não é feriado de Yom Kippur, né? Quer dizer, então as pessoas vão estar lá olhando para ver se eles vão tentar fazer segregação ou não. E vamos ver o que vai acontecer. Mas realmente é um assunto que muito delicado, muito complicado, que é o de liberdade ou não religiosa de cada facção religiosa, né, que tem aqui. Mostra novamente que os judeus não são homogêneos, e tem vários tipos de judeu, tem desde o judeu ateu até o judeu ultra-ortodoxo radical. E como é que isso acontece? Quer dizer, como é que você faz essa convivência entre todos eles? A Prefeitura de Tel Aviv considera que a convivência existe, pode acontecer, desde que não haja segregação entre homens e mulheres em espaços públicos, mas que possa haver dentro de sinagoga, se uma sinagoga ortodoxa, mais conservadora, quiser separar entre homens e mulheres, tudo bem, é privado, né? Sinagogas reformistas já não segregam, entendeu? Essa questão, inclusive, da segregação está sendo muito debatida, se realmente é algo que é necessário, que é uma lei religiosa mesmo, ou não é, quer dizer, está sendo muito debatido. Mas, enquanto isso, o que a gente está vendo é realmente uma animosidade entre seculares e pessoas mais religiosas, que está dividindo Israel ainda mais. Se Israel já estava polarizada pela questão da reforma judicial, direita, esquerda. Netanyahu diz que era culpa dos manifestantes pró-democracia, essa história da Praça de Dizengoff, né? Então, obviamente, o Netanyahu colocou a política no meio, entendeu? Dizendo que, na verdade, quem está contra os religiosos e os judeus verdadeiros, digamos assim, não vou entrar aqui nessa discussão, contra os religiosos são os esquerdistas contra a reforma judicial. Eu acho isso, entre nós, chutzpah. Chutzpah, que em Yiddish quer dizer sem vergonhice, de você colocar a política no meio disso, quer dizer, na verdade, novamente incitando essa polarização de direita e esquerda para questões que não são especificamente de direita e esquerda. E não novamente, essa pesquisa do Maariv prova isso, que a maior parte, metade dos seculares, inclusive, foi contra a qualquer tipo de animosidade contra os religiosos na praça. Quer dizer, então, não existe essa coisa de a esquerda que é a favor, é contra, e os de direita são a favor. Mas o Netanyahu precisa disso para seus eleitores. Né? Ele está, na verdade, falando com sua base eleitoral. Mas ele acaba incitando essa polarização política, que ela não é preto e branco. Né? Ela é tudo, como tudo em Israel, você tem... Não é maniqueísta. Não é um assim, o outro é assado. Não é. A gente, no IB, por exemplo, tenta justamente mostrar que existe uma pluralidade, uma diversidade de opiniões. Para cada os judeu... conceitos, né, Dani, de esquerda e direita que a gente tem aqui no Brasil, nos Estados também são Unidos, assim, como completamente referência, é diferentes. diferente, né? Também, além disso, o conceito de direita e esquerda é completamente diferente. Quer dizer, no momento em que você polariza nesse sentido e faz essa... todos os esquerdistas são não sei o quê, isso aí eu acho, considero, a minha opinião, que é chutzpah. E é uma tentativa de politizar um assunto que não deveria ser politizado. É isso, né? A gente, mais uma vez, aí, como todos os assuntos, vai seguir acompanhando. Tem outro próximo feriado aí, que é Simchat Torá, né? Que emenda agora. E vamos ver aí, porque parece uma coisa muito de provocação, né, Dani? Vai para as pessoas estourarem e falar, olha lá o que eles estão fazendo, né? Mas é isso. Eu tenho medo disso, tenho muito medo disso que você está falando. E a gente vivenciou aqui no Brasil e nos Estados Unidos o quão prejudicial para todos os setores da sociedade, né, independente do lado político, o que é essa polarização. Com isso, a gente vai chegando ao fim aqui do programa de hoje. Muito obrigado, Dani, aqui por estar aqui com a gente.
Mais uma vez, a gente pede o seu like, o seu comentário aqui para compartilhar com seus amigos no grupo do WhatsApp, do Telegram, Twitter, Facebook, que é muito importante para a divulgação do programa. E até sexta-feira que vem. Tchau, gente. Até sexta-feira. Tchau, tchau.